Meus irmãos, há pessoas que pensam que a santidade seja um monopólio reservado, não sei, a padres, freiras, fundadores ou fundadoras de ordens religiosas, papas, etc. Não é bem assim. O chamado para a santidade é universal. Em força do nosso batismo, todos somos convidados e ressentimos dentro de nós a necessidade de alcançar o grande objetivo da santidade. Por que digo isso? Porque o santo de hoje, São Tomás More, inglês, natural da Inglaterra, era um político. Olha só, até os políticos que se tornam santos, claro, não acontece todos os dias, mas São Tomás More, um homem dotado de grande cultura, de uma grande sabedoria, de um equilíbrio emocional, respeitava plenamente todas as leis, era também advogado e praticava aquela justiça social, familiar, popular que merecia. Um homem que, portanto, hoje a Igreja venera e com características especiais, a tal ponto que São Tomás More é considerado como padroeiro de todos os governantes e de todos os políticos. Escreveu vários livros de sabedoria, entre os quais destacamos um com o título de Utopia, um livro feito como se fosse um diálogo de perguntas e de respostas, como se fosse uma catequese prática para viver também a justiça social e ser, digamos assim, abençoada pela presença de Deus. Quando, na época dele, estava no ano 1500, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, divorciou para casar com a Ana Bolena, entre aspas, que já estava grávida. Eis que este homem não pensou duas vezes a revoltar-se contra o seu rei, dizendo que o gesto que estava fazendo não era aceito, porque o casamento diante de Deus não tem um contrato, mas é elevado à dignidade de sacramento. E uma das características que o sacramento tem é o vínculo da indissolubilidade matrimonial. Ele colocou tudo isso por escrito. Portanto, se revoltou contra o seu rei, que estava fazendo uma opção que depois, até hoje, nós pagamos as consequências. Isto é, este rei, através de um documento chamado de Ato de Supremacia, declarava de ser não somente o rei da Inglaterra, mas também, digamos assim, o Papa da Inglaterra, ele que nomeava bispo, que elegia nome. Absolutamente. O Santo Tomás More se destacou pela capacidade que teve de chamar a atenção também do seu rei, porque não se pode, digamos assim, castigar um esquema abençoado e sacramentado pelo magistério da Igreja, observando plenamente a lei de Deus. O casamento é um vínculo para toda a vida. Somente na hora da morte de um dos dois que a outra parte se torna livre. E em caso de casamentos difíceis, impossíveis a ser continuados, não esqueçamos da doutrina da Igreja. A Igreja permite a separação, mas a separação não autoriza os dois a formar uma nova família. Como é importante ver tudo isso na boca de um leigo, São Tomás More, que escolheu a vida familiar. Teve 2 casamentos, ficou viúvo da primeira esposa, teve 3 filhos da primeira e 3 ou 4 da segunda também. E viveu inteiramente a sua vida leiga, como verdadeiro pai dedicado à sua família e, sobretudo, dedicado a fazer com que ninguém ouse alterar, manipular ou ofender e estragar a lei de Deus, que permanece íntegra na sua totalidade. Como é importante ver também homens políticos que chegam às honras dos altares e que do alto do céu Tomás More continue abençoando todas aquelas pessoas que são escolhidas pela sociedade para serem os nossos governantes, as pessoas públicas que devem sempre fazer os interesses da população.
que hoje São Tomás More abençoe também todos aqueles países cujos governos estão vivendo um momento de graves dificuldades, de crise, e crise que depois degenera também em situações lamentáveis que todo mundo está sofrendo e acompanhando diariamente.